Olá pessoal, professor Aldinei mais uma vez aqui com vocês. A gente vai continuar falando de estatística, hoje sobre as medidas de dispersão, amplitude, variância, desvio padrão e desvio médio. Bora lá então para mais essa videoaula. Pessoal, na aula anterior nós estudávamos as medidas de tendência central. Estão lembrados? A média, a mediana, a moda. Eram valores que nos ajudavam a encontrar uma tendência central, para um conjunto de dados, para um conjunto de valores. Só que agora a gente vai ver situações que para analisar uma amostra não basta só saber a média, a mediana, a moda. Muitas vezes é importante a gente saber como que os dados se distribuem longe do centro. E aí a gente vai analisar uma situação lá na página 140 do nosso livro que mostra a necessidade de conhecer as medidas de dispersão, ou também chamadas de medidas de variabilidade. Vamos lá, situação da página 140 do nosso livro. Procurando uma companhia aérea para as viagens de negócios dos funcionários de sua pequena empresa, um empresário obteve na internet os percentuais mensais de pontualidade dos voos de duas companhias aéreas, a companhia A e a companhia B, no período de 7 meses anteriores à data da sua pesquisa. Os resultados encontram-se na tabela a seguir. Tá aí, Companhia A, a gente vai ver que no mês 1, 86% das vezes ela foi pontual. Já a companhia B, 93% das vezes. Se a gente analisar aqui mês 4, 95% das vezes a companhia A foi pontual, 91% das vezes a companhia B. E aí, o nosso empresário da pequena empresa poderia calcular a média de pontualidade das duas. Só que aí, calculando essa média, ele ia encontrar o mesmo valor. E aí, como é que eu vou optar pela companhia mais pontual se a média deu a mesma? Aqui está uma situação, então, que mostra a importância da gente saber qual que é a companhia que apresenta dados mais regulares, vamos dizer assim. Seria interessante ele saber qual companhia que apresenta um desempenho mais regular, qual da companhia que os índices de pontualidade eles variam menos. É nessa hora, então, que aparece uma importante medida de dispersão, a amplitude. O que é isso? A amplitude. Ela é um valor, um número real que a gente encontra fazendo simplesmente a diferença entre o maior e o menor dos valores de um conjunto de dados. O que é isso, Eu quero a amplitude dos dados da companhia A. Então, eu pego a diferença, continha de menos, entre o maior e o menor valor da companhia A. Depois eu vou lá no conjunto de dados da companhia B e também calculo a diferença entre o maior e o menor dos valores aí desse conjunto de dados. Essa conta simples aqui mesmo, galera. Olha lá, companhia A, o maior valor está ali, 95%, realmente. Companhia A, o menor valor está lá, 86%. Então, a amplitude é só isso aqui, essa diferencinha. Dá 9%, então, a amplitude da companhia A. Já a amplitude da companhia B, pega o maior, pega o menor, que está aqui do lado, dá 5%. E aí, O que a gente conclui aqui, então? Conclui que a amplitude dos dados da companhia B é menor que a amplitude dos dados da companhia A. A gente pode dizer, então, que a companhia B ela é uma companhia mais regular. Os índices dela oscilaram menos do que o da companhia A. Simples demais a amplitude, certo? A amplitude é o número real que a gente encontra fazendo aí a diferença entre o maior e o menor dos valores de um conjunto de dados. Tranquilo demais isso aí, hein? Pessoal, vamos lá então agora definir as outras 3 medidas de variabilidade, a variância, o desvio padrão e o desvio médio, Essas formulazinhas aí que vão nos ajudar a quantificar o espalhamento, a dispersão aí dos dados em relação à média aritmética desses dados. Você tem lá um conjunto de valores x1, x2 e xn, tem a média desses valores. Eu quero saber o quanto que estes valores estão dispersando em relação à média, e aí a variância vai nos ajudar. Variância que traz essa operaçãozinha aqui, x1 menos x traço ao quadrado, pega lá o valor menos a média e eleva ao quadrado, é isso? Exatamente, isso aqui é o que a gente chama de desvio quadrático, beleza?
É o desvio do valor em relação à média. Desvio do valor em relação à média, por que elevar ao quadrado, né? Por que a variância traz aí esse quadrado aqui, esse expoente 2? Se não fosse assim, pessoal, o resultado ia dar zero. A gente tem até um pense nisto aí lá na página 141 do livro, para a gente fazer a demonstraçãozinha e ver que a necessidade do quadrado aqui é para que o resultado não dê zero, beleza? Essa letra aqui é a letra sigma, só que agora minúsculo. Então, variância seria aí o que a gente chama de média aritmética dos desvios quadráticos. Desvio do valor em relação à média elevado ao quadrado, a gente chama de desvio quadrático. A média aritmética dos desvios quadráticos é a tal da variância. Tranquilo? E aí eu tenho também o desvio padrão. Olha só a semelhança dessa fórmula de cima com a de baixo. A diferença aqui é que o quadrado que estava aqui virou raiz quadrada do outro lado. Beleza? O desvio padrão, galera, ele é uma tentativa aí de uniformizar, digamos assim, unidades de medida. Vamos imaginar, por exemplo, que esses valores aqui fossem alturas de alunos numa sala, né? E aqui então teria a média das alturas dos alunos. Tranquilo? Se eu fosse calcular a variância, como ela está elevada ao quadrado, aqui a unidade de medida seria metro quadrado, já que a unidade da variância é uma unidade quadrática. Beleza? Se eu queria a média das alturas, eu teria metro. Comprimento, não é isso? A altura é comprimento, então a média daria metro. A variância daria metro quadrado. Então, para uniformizar essas medidas, a gente tem o desvio padrão. Quando você acha a raiz quadrada aqui, né, você vai eliminar, digamos assim, esse probleminha da unidade quadrática com a unidade linear, a unidade de comprimento. Desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada aqui da variância. Beleza? Fórmulazinha simples. E aqui, por último, a gente tem o desvio médio, que é o módulo, né? O módulo dos desvios. Você pega lá o valor menos a média, o valor menos a média dentro de módulos e calcula a média aritmética disso. O desvio médio, para falar a verdade, é pouco utilizado. Geralmente a gente usa variância e desvio padrão. Inclusive estamos aqui trabalhando isso porque a gente tem no nosso livro, mas no nosso currículo nem aparece o trabalho com as medidas de dispersão. Mas é bom trazer, né? Porque de repente cai alguma questãozinha dessa no Enem. É importante a gente trabalhar aí as medidas de dispersão, conhecer as medidas de dispersão. Beleza? Pessoal, vamos voltar então naquele problema das companhias aéreas, que a gente tinha calculado a amplitude dos dados da companhia A, a amplitude dos dados da companhia B, amplitude que era a diferença, né, entre o maior dos valores e o menor dos valores. Lá na companhia A, a amplitude tinha dado 9 e na companhia B a amplitude tinha dado 5. Aí a gente concluiu então que a companhia B tinha dados que oscilavam menos, por isso o empresário deveria optar por ela. E a variância, né? A variância nesse problema aqui, como é que ela vai ser calculada? Como é que a gente vai quantificar aí o quanto estes dados eles se espalham em relação à média? O quanto que esses dados dispersam em relação à média? Média aritmética a gente tinha calculado também, tinha dado 91 para as duas companhias. Por isso que a gente partiu para as medidas de dispersão, porque a média aritmética tinha dado resultado igual. Ficou difícil lá analisar, né, qual companhia escolher. Beleza? Então vamos lá, vamos para a variância. Vamos pegar esses dados da companhia A, primeiramente, e organizar nessa nova tabela. Aqui seriam os valores x1, x2 até o x7. O que a gente faz com esses valores na variância? Calcula os chamados desvios quadráticos. Você pega cada valor menos a média aritmética e eleva ao quadrado. Média aritmética aqui, esse 91, repito, a gente já tinha calculado ele anteriormente. Então, na variância, eu preciso sim da média aritmética aí. Beleza? O que eu faço com esses desvios quadráticos? Calculo a média aritmética deles. 86 menos 91 elevado ao quadrado está aqui, ó. Dá menos 5 ao quadrado. 92 menos 91 não dá 1 elevado ao quadrado. Todos esses cálculos estão aqui. A gente vai achar a média aritmética deles
e vai dizer então que a variância dos dados da companhia A deu 8, beleza? Variância dos dados da companhia A deu 8. O quanto que os dados da companhia A dispersam em relação à média? Dispersa 8. Tranquilo? Vamos para a companhia B. Companhia B, o cálculo vai ser aí a mesma coisa, só que olhando para os dados da companhia B, é óbvio. E aí eu vou ver que a variância da companhia B deu aproximadamente aqui 2,86. Variância da companhia A tinha dado 8, variância da companhia B, a gente acaba de ver que é 2,86. Então, o que a gente conclui mais uma vez? Que os dados da companhia B variaram menos. Então, a companhia B é mais regular. Os percentuais dela estão menos dispersos. Beleza? Variância, olha aí, não é um cálculo tão complicado não. Galera, e aí é o seguinte, se ao invés da variância a gente quiser agora o desvio padrão, né? O quanto que esses dados desviam em relação à média, olha essa fórmula que parece complicada, mas se torna simples quando eu já tenho a variância calculada. Se você tem a variância 8 lá para a companhia A, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, no caso da companhia A, raiz quadrada de 8, que vai dar aí aproximadamente 2,82. Companhia B, raiz quadrada, usando uma calculadorazinha, é claro, né? A estatística, muitas vezes a gente tem aí a calculadora como recurso, aproximadamente 1,69. De novo, né? O desvio da companhia B foi menor do que o desvio da companhia A, então a gente conclui mais uma vez que a companhia B ela é mais regular, beleza? O exemplo então que a gente já tinha apresentado no começo, agora aplicando as formulazinhas aí do desvio padrão e da variância para concluir o que a gente já havia concluído também com a amplitude. É isso, meus amigos. Pessoal, vamos fechar então agora com o desvio médio, né? Que é uma medida de dispersão menos usual aí do que o desvio padrão e a variância. Mas como o nosso livro traz, vamos aplicar ele aí num exemplo para entender como é que a gente calcula o desvio médio. E aí lá na página 145 do nosso livro tem essa tabelinha que traz aí as temperaturas mínimas diárias de duas cidades da Serra Catarinense, numa mesma semana aí. O que eu quero, né? Calcular o desvio médio aí para decidir qual cidade que apresenta temperaturas oscilando menos. Será que é a cidade A, que as temperaturas oscilaram menos? Será que é a cidade B? Vamos tentar isso pelo desvio médio. E aí eu preciso, claro, da média de temperatura em cada cidade. Vai lá para a média da cidade A, dá menos 0,6, a temperatura média. Vai lá para a cidade B, de novo, né? Mesmo valor aí das médias. Por isso a gente partindo aí para medida de dispersão, nesse caso o desvio médio. Como é que eu calculo? Olha lá, pega cada valor menos a média dentro do módulo. Então aqui no caso da cidade A, eu vou pegar o menos 1 menos 0,6. Olha esse menos, vai virar mais. Então olha essa conta, menos 1 mais 0,6. Vai dar menos 0,4, né? Só que dentro do módulo. E assim eu continuo. Agora eu pego 0 menos 0,6. De novo, jogo de sinal. 0 menos 0,6 daria 0 mais 0,6. Tá lá. Resultado dentro do módulo. Continuo, faço para cada um daqueles valores o mesmo cálculo. E aí, o módulo, a gente lembra muito bem, né, que é o ladrão de sinal. Então, você tem o módulo de menos 0,4 como 0,4. O módulo, o valor absoluto de menos 2,4 é 2,4 também aí, sem o sinal negativo. E aí, média aritmética, né, divide por 5, já que são 5 valores. A média aritmética aí deu 1,28. Então, eu vou dizer que o desvio médio das temperaturas lá na cidade A foi de 1,28. Se eu calculo da cidade B, olha lá, deu o mesmo valor, galera. E aí, hein? Tinha dado a temperatura
a média das temperaturas tinha dado igual, e agora o desvio médio também deu igualzinho. Como é que eu vou fazer então para concluir qual que é a cidade que apresenta aí maior oscilação, menor oscilação nas temperaturas? Deu tudo igual na média, deu tudo igual no desvio médio. Como que eu desempataria isso daí? Volta lá na amplitude, né? A mais simples de todas as medidas de dispersão. Lembra? A amplitude era só pegar o maior valor, né? A maior temperatura aqui no caso, menos a menor temperatura, isso analisando cada cidade. Vamos lá, vamos na cidade A, por exemplo, aqui, ó. Maior temperatura é 2, e a menor, a mais baixa, menos 3. Então, se eu fizer aí o cálculo 2 menos 3, ó, menos 3, hein? Então, vira mais 3. O que a gente vai encontrar como resultado? 2 mais 3, 5, né? Agora, vamos para a cidade B. Vou pegar lá a maior temperatura da cidade B. A maior temperatura é essa positiva aqui, ó, 1 grau. E a menor, menos 2. Se eu fizer o cálculo 1 menos 2, vai virar 1 mais 2, que vai dar 3. A amplitude da cidade A deu 5, a amplitude da cidade B deu 3. Então, o que a gente vai concluir? De novo aí, né? Se a amplitude na cidade B deu menor, a gente vai falar que os dados estão menos dispersos, eles variam menos. Esse conjunto da cidade B aqui ele formou, digamos assim, um conjunto de dados mais homogêneo, beleza? É isso, desvio médio aí, menos usual do que variância, do que amplitude, do que desvio padrão, mas também fizemos questão de exemplificar aí. Bom, acho que por hoje então é só. Valeu pela atenção mais uma vez, meus amigos. Muito obrigado e até a próxima.